Liberar as crianças para a escolinha, convidar o pastor Odair, que estará transmitindo a mensagem para nós. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do verso 1 ao 11. Atos, capítulo 12, do verso 1 ao 11. Quero comentar esse texto esta noite com o tema A liberdade de um prisioneiro. A liberdade de um prisioneiro. Diz assim o texto sagrado: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E, saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma, e, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém. Podeis assentar. Quero agradecer a Deus, e aos irmãos que estão conosco esta noite, os irmãos que fizeram um comentário sobre a nossa vida, a nossa pessoa, da minha esposa. E eu quero dizer para vocês que vocês são a razão de estarmos aqui. Essa é uma verdade. Quando nós alugamos aqui uma casinha, que era uma casa que depois ficou dentro quando nós construímos o templo. Nós iniciamos esse trabalho na casa do Fernando. O Fernando mora 2 quadras aqui. E lá encheu de gente. A nossa garagem não comportava a quantidade de pessoas que vieram para congregar conosco. Daí eles diziam assim: irmão, você tem que alugar um salão, aluga um salão. E eu vim alugar um salãozinho, surgiu essa oportunidade aqui. Quando eu fiz o contato com o dono, aluguei o salão por 6 meses, o Espírito Santo me disse assim: olha, os crentes que estão com vocês hoje aqui, ninguém vai para lá não, hein? E eu falei para minha esposa isso.
E ela disse assim: mas você acha que é importante então abrir o trabalho, né, alugar esse salão? Foi nesse sentido a conversa. E eu fiquei com vergonha de dar um passo atrás. Na verdade, irmãos, foi de Deus. Muitos foram alcançados aqui, né? Mesmo tendo algumas pessoas que não estão conosco, mas congregam em outras denominações, estão firmes, e eu digo para vocês que valeu a pena, valeu a pena. Então, pelo fato de não voltar atrás, é que nós estamos aí hoje, com esse templo construído, temos outro construído no Itália, temos um trabalho em Capitão Leone das Marques, temos um templo em Mangueirinha, construímos um pequeno templo também em Primavera do Leste, e tivemos aí uma batalha contínua. Todavia, irmãos, olhando para o comentário que foi feito sobre a nossa pessoa, eu vejo assim, que não fiz nada mais do que a responsabilidade minha. Essa é uma verdade. Eu vejo muitas vezes o prefeito foi eleito, né? Ele foi eleito para administrar uma cidade. E lá na frente ele diz: eu fiz isso e aquilo e mais aquilo outro. Na verdade, fez o que devia realmente fazer. Então eu agradeço, né? Mas eu penso que não fiz nada mais do que deveria ser a minha responsabilidade. E louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês que estão conosco. Vamos ao tema e à mensagem. Irmãos, aqui nós vamos comentar sobre a liberdade de um prisioneiro. O homem, o ser humano, ele no contexto geral, ele é um prisioneiro. Aqui o caso de Pedro foi uma prisão literal. A palavra diz que Herodes, ele tinha mandado matar Tiago, irmão de João, não Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Maria, a mãe de Jesus Cristo, teve mais 4 filhos homens, e um deles, o nome era Tiago, fora as filhas mulheres. Então, aqui o Tiago mencionado é o Tiago, irmão de João. Ele foi morto por ordem de Herodes, e o texto nos diz que isto agradou os judeus. Como agradou, essa situação muitas vezes ela leva o homem a pensar que está fazendo a coisa certa, que era nesse caso. Mandou prender Pedro. Pedro, ele era um líder entre os outros 11 apóstolos, e se mandasse matar, começaria aí a destruir a liderança da igreja. No livro de Atos, capítulo 7, a palavra de Deus nos diz que Estevão, ele era um diácono, ele foi morto pelo Sinédrio. Sinédrio era o Supremo Tribunal dos judeus. Então ele havia sido morto, e com a morte de Estevão, a igreja de Jerusalém ela foi dispersa. Porque no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o verso 8, Jesus disse aos apóstolos, estando no Monte da Ascensão, que é junto ao Monte das Oliveiras, de onde Jesus sobe ao céu,
Jesus disse: recebereis a virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esta era a visão de Deus, a visão de Jesus Cristo relacionado à igreja. A igreja teria que chegar aos confins da terra. E a palavra de Deus nos diz que a igreja ela estava muito bem conceituada em Jerusalém, inclusive os apóstolos. Então, quando houve a perseguição da igreja, Atos capítulo 8, a Bíblia diz, vou ler o versículo aqui, disse também: e também Saulo consentiu na morte deles, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. Então eu penso aqui, irmãos, que o pensamento de Herodes, já que a igreja tinha sido dispersa, o pensamento de Herodes era matar a liderança apostólica. Outra coisa, a igreja nasceu em Jerusalém. Atos capítulo 2 fala do nascimento da igreja em Jerusalém. A igreja não nasceu em Roma, que era império mundial. Essas pessoas dispersas levaram o evangelho até Roma. Então não foi Pedro que abriu a igreja em Roma, e nem foi Paulo, que foi um outro líder que surgiu um pouco na frente. Então eu penso aqui, irmãos, que o pensamento de Herodes era destruir com a liderança da igreja e, consequentemente, sufocar a igreja. E a palavra de Deus nos diz que ele estava preso na festa dos ázimos. Ázimo é um pão que era comido ou feito sem fermento. A Páscoa era comemorada no 14º dia do primeiro mês, do mês religioso em Israel. Do 15º ao 21º, eram 7 dias que eles comiam somente pão sem fermento. Então Herodes, ele pensou assim: olha, vamos deixar passar a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e eu vou trazer Pedro. É mais ou menos assim, eu vou mandar matar também. Vou matar, né? E vamos ver o que vai dar na sequência aí. E a palavra de Deus nos diz que Pedro, preso, tinha 4 quartenos de soldados. Tinha junto a ele, na primeira porta tinha mais 4, lá na frente e na outra tinha em torno de 16 soldados para proteger, evitando a saída de Pedro do cárcere. Quando eu quero mencionar isso, que está relacionado à liberdade de um prisioneiro, eu pensei que essa situação de prisão é muito comum ainda nos dias atuais. Mas não é só preso literalmente, lá na cadeia, está lá na cadeia. Não. Mas pode estar preso num problema interno, preso numa situação depressiva, que nós vamos ver alguma coisa aqui, preso numa situação de enfermidade, preso no passado. Tem pessoas que eles não conseguem se livrar do passado. Então nós vamos pensar alguma coisinha aqui, diante dessa situação de prisão. A definição de prisão ou de prisioneiro é aquele que não tem liberdade de ação. Ele não tem liberdade de ação. Então esta é a definição de prisioneiro. Então, irmãos, aqui nós podemos perceber o fato do povo ter se agradado com a morte de João
E o Herodes, ele percebeu isso. Quando ele viu que agradou o povo, que era um homem que dependia da opinião pública para continuar como rei na situação ali, então ele achou por bem prender Pedro. Todavia, Pedro ele foi preso literalmente em uma prisão. Nós vamos ver depois que havia a igreja do lado de fora em oração. Tá? Então Pedro ele estava preso literalmente. Eu quero ler 3 versículos aqui da palavra de Deus. O primeiro está em Salmos 142, 7. O segundo texto está em Salmos 88, 3 e 4. Eu quero falar um pouquinho sobre a prisão depressiva. Pessoa com depressão, ele está em uma prisão. Veja aqui o que diz o Salmo, a experiência que Davi teve. Salmo 142, 7 diz assim: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Daí os justos me rodearão, pois que me fizeste bem. Salmo 88, 3 e 4. Diz assim: porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contado com aqueles que descem ao abismo, estou como um homem sem forças. Aqui o salmista Davi, ele compôs, porque salmo é canção, é hinos. Ele compôs esses salmos, podendo apresentar o que estava dentro dele. E o Salmo 142, que nós leamos o verso 7, Davi ele estava numa caverna chamada Caverna de Adulão. Ele estava sendo perseguido pelo seu rei, que era Saul, seu sogro, porque ele havia casado com a filha de Saul. Saul fica com inveja de Davi, porque Davi, ele se destaca, e ele tentou matar Davi 2 vezes, e Davi foge para a caverna chamada Caverna de Adulão. Se você analisar isto, nenhuma caverna, possivelmente ele não teria levado colchão, cobertor, não teria levado muita comida, e ali começou a se aproximar de Davi homens desgostosos, com problemas na sociedade, com problemas na família, e surgiu ali mais ou menos 400 homens. E Davi, ele permanece um tempo ali na caverna de Adulão, e ali ele compôs esse salmo dizendo: tira a minha alma da prisão. A pessoa que está presa dentro de um contexto de depressão, ele se sente assim. A alma dele está em uma prisão. O verso 3 do Salmo 88 diz: porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima à sepultura. Davi, ele vivia isso. Eu poderia pensar com vocês que ele talvez pensou: será que aquela unção que o profeta Samuel, fez comigo, derramou-me óleo sobre a minha cabeça, dizendo que eu seria o rei de Israel, ungido a rei de Israel? Será que foi verdade aquela mensagem? Será que eu entendi direito? Será que é verdadeiro aquilo? Por que eu estou passando isso? Eu me sinto numa prisão.
Mas eu clamo a Deus que a minha alma está cheia de angústia. E ele compôs esses salmos ali naquela situação. E é isso que acontece com a pessoa que passa por problema com depressão. Só que eu quero dizer para você uma coisa esta noite, não sei se tem alguém aqui assim. Há solução para o seu problema. Há solução. Nós vamos ver no contexto aí posterior que há a solução. Caverna, irmãos, ela pode ser um lugar de abrigo, de isolamento, uma necessidade. Se nós olhássemos lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, o profeta Elias, um grande homem de Deus, ele sai de Canaã, ele vai para o Monte Horebe. Horebe era uma região no Monte Sinai. O Monte Sinai estava dentro da região de Horebe. E a palavra de Deus diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites, alimentado por um alimento que o anjo deu a ele antes da caminhada. 340 quilômetros. Chegando lá, ele entra numa caverna. Então a caverna pode ser uma necessidade, pode ser um lugar de isolamento e pode ser um lugar de abrigo. Todavia, eu quero que você entenda que caverna não é para o cristão. Não é morada para o cristão. Mas nesse sentido aqui, olhando a situação de Davi, ele disse: pois a minha alma está cheia de angústia, minha vida se aproxima da morte. Eu quero que você entenda que essas são limitações da prisão. A minha alma está cheia de angústia. A minha vida se aproxima da morte, estou indo para a sepultura. Estes são limitações da prisão. Não há perspectiva de liberdade. Eu estou como um homem que não tem forças. Muitas vezes, ali na caverna, a pessoa acha que poderia encontrar uma solução, mas não tem conforto nenhum para se beneficiar. Uma pessoa presa, irmãos, ele está relacionado a esta situação, só que ele precisa saber que esta prisão é possível ele encontrar liberdade. Nós vamos ver no final, no resumo da mensagem, Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Jesus veio para libertar o cativo é o prisioneiro, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta função, nós vamos ver um pouquinho para frente, também passou a ser responsabilidade da igreja. A igreja na terra, ela é o agente curador. Lá no livro de Gênesis, capítulo 9, versos 5 e 6, quando Noé sai da arca, só entrou na arca Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Somente 8 pessoas se salvaram das águas do dilúvio. No verso 5 e 6, Deus,
ele organiza uma agência reguladora para resolver o problema do homicídio, que depois lá na frente se tornou cidades de refúgios. Aqui no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele comissiona a igreja, para que a igreja, ela como de fato é, seja e de fato é, o agente curador, essa agência governamental que traz a solução do problema do ser humano, da humanidade. No livro de Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, Jesus Cristo falando à igreja, ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal, imagina você preparar uma comida sem sal. O sal é o tempero, a igreja é o tempero desta sociedade, da humanidade, muitas vezes não sendo reconhecida como tal. Quando eu falo igreja, não estou falando de uma denominação, não, estou falando da igreja. A igreja é algo especial, peculiar, especial de Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Quando Deus chamou Moisés ao Monte Sinai para entregar a lei, Deus disse a Moisés: se vocês me ouvir, guardar os meus mandamentos, a minha aliança com vocês, vocês serão para mim um povo peculiar, exclusivo, próprio de Deus. Me serão uma nação eleita, uma geração sacerdotal. A função de Israel no passado, não hoje, no passado era uma nação para ser sacerdotal. Fracassaram quando entraram na terra da promessa. Esta função passou para a igreja. 1 Pedro capítulo 2, versos 6 ao 9. Geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para que vades e deis, o anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pertence à igreja a responsabilidade como sal, ser tempero, e como luz, iluminar. Imagina esta humanidade sem a igreja na face da terra, no contexto atual. Então, irmãos, nós percebemos aqui que não é somente a situação prisão física, mas existe a prisão no sentido que nós estávamos olhando, lendo os textos, depressiva. A pessoa não tem força, não sabe como sair desta situação e percebe que está indo para a sepultura. No caso da prisão de enfermidade, Lucas, capítulo 13, verso 16. Jesus, certa vez, encontrou uma mulher curvadinha, né? E Jesus toca nela e disse assim: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. E no verso 16 diz assim, alguns questionaram Jesus, e ele disse assim: não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, ao qual há 18 anos Satanás tinha presa. A enfermidade é uma prisão. Fica limitado, a pessoa fica limitada. E esta mulher, ela possivelmente ela dizia assim: olha, eu tenho um problema na coluna que eu não consigo andar direito. Eu tenho.
Porque quando Jesus liberta ela, Jesus disse assim: livre, tu estás livre da tua enfermidade. Quer dizer, era dela, a enfermidade era dela. Quando você diz assim, eu tenho uma dor de cabeça, essa dor é sua. Agora, se você disser assim, tem uma dor na minha cabeça, mas essa dor não é minha, então não é sua essa dor. No livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz que o poder da vida e da morte está na língua. Quer dizer, tudo aquilo que é proferido, né, quem bem utiliza comerá dos seus frutos. Quantas vezes nós encontramos pessoas com manias de doenças, de enfermidades? Tem pessoas que é assim, você chega perto dela, dói tudo, né? Dói tudo. É mania. E está dizendo, então essa pessoa, ela está presa dentro de uma situação de enfermidade. E outra coisa, isso aí passa muitas vezes ser normal a pessoa. Olha, eu sou curvada, eu não posso me endireitar, tem alguma coisa na minha coluna aí que não me deixa, né? Na verdade, era um espírito de enfermidade que trazia aquela mulher presa. Vamos voltar aí ao caso de Pedro. Primeiro, a igreja ora, as coisas acontecem. Quantos milagres nós não propagamos muito por aqui? Nós não somos de estar propagando milagres, né? Mas oramos para que os milagres aconteçam. Quantas vezes a igreja tem orado e Deus tem solucionado problemas que aos olhos do homem, através da medicina, não havia solução. Não havia solução. A igreja ali estava orando na casa da mãe de João Marcos. João Marcos foi o que escreveu o Evangelho de Marcos. A igreja orando. Como eu falei, a igreja é o agente curador, ela é luz, é sal, ela vai fazer a diferença. A igreja ora e Deus responde. Deus responde. A resposta é de Deus. No livro de Mateus, capítulo 28, e verso 19. Quando Jesus Cristo, Ele disse que deveríamos ir e batizar, Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No verso 18 de Mateus capítulo 28, no verso 18, Jesus Cristo, após a ressurreição, lhe se apresenta aos apóstolos e diz: toda autoridade é-me dada no céu e na terra. Até a morte, Jesus Cristo era o servo sofredor, o servo humilde. Isaías capítulo 53 fala que no momento da cruz ele não tinha nem parecer nem formosura. Diz o texto de Isaías 53 que olhamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dor, homem de dor. Agora Mateus 28 e 18 ele disse: todo o poder é-me dado no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está aqui esta noite. Nós não estamos vendo, mas a Bíblia diz que Ele está conosco. Eu não preciso sentir, eu preciso crer. Ele está conosco. Segunda coisa para Pedro que eu penso aqui, que ele não havia cumprido o seu trabalho na terra. Não havia cumprido.
Há quase 22 anos atrás, quando eu recebi a notícia que eu estava desenganado, não havia mais nada que ser feito pela medicina, eu creio que Deus disse: não, esse é o começo de uma nova caminhada aí. Estou te libertando de muitas coisas para que você faça meu trabalho, a minha obra. Deus tinha mais para Pedro. Terceira coisa aqui: prisão não é lugar para o cristão. Nem de enfermidade, nem prisão literal, nem prisão por Satanás, nem prisão por depressão, nem prisão do passado, não é para o cristão. Livro de João, capítulo 8, 32. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O cristão, ele tem direito, porque esta é obra consumada, é obra feita, é fato. Então a prisão não é para o cristão. Portanto, não era para Pedro, nem literal. Ah, mas muitos vão para a prisão. Vão, morrem. Mas a prisão não é para o cristão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vejamos também aí em Efésios capítulo 4, verso 22 ao 24, que eu achei interessante trazer também. Que diz assim, olhando na libertação, na liberdade do cristão: que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui está relacionado dizendo assim: você não é mais o velho homem. 2 Timóteo capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O cristão, ele é para viver em liberdade. A prisão não é para o cristão, porque Jesus já resolveu o nosso problema. Ele já trouxe a solução para nós em todas as áreas. Em todas as áreas. Diz no verso 36 de João 8: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso está relacionado que nós fomos despojados do velho homem. O velho homem, ele se corrompia segundo as concupiscências do engano. Então esta, irmãos, é a situação da igreja. A igreja, ela faz a diferença. A igreja, ela faz a diferença. Se nós conhecêssemos o privilégio que temos como igreja, tudo aquilo que está à nossa disposição como igreja, eu creio que a vida de cada um de nós poderia ser muito diferente. Isaías capítulo 1 e verso 19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor que tem nessa terra é para a igreja. Se quiserdes, mas tem um se aí, e me ouvirdes. Irmãos, eu quero comentar um pouquinho sobre o aprisionamento do passado. Essa é uma situação que muitas pessoas sofrem. Eu ia comentar sobre Sansão, Salomão, Acã,
Coré, Datã e Abirão. Mas não vou assustar vocês, eu vou passar para frente aí. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Jacó. No livro de Filipenses capítulo 3, verso 12 ao 14, Paulo ele disse assim: eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jacó, irmãos, os irmãos praticamente conhecem a história. Ele teve um problema com o irmão Esaú. Esaú vendeu o direito de primogenitura, o primogênito na época lá. Ele tinha direito da herança de 2 partes para o mais velho e outra parte para o menor. Então ele tinha a porção dobrada da herança. E um dia Esaú chegou do trabalho com fome, e Jacó lhe tinha feito um guisado de lentilhas. E ele chegou para Jacó e disse assim: me dá um pouco dessa comida aí. Jacó disse assim: só se você me vende o direito de primogênito. Ele pensou: olha, eu estou a ponto de morrer, que me serve isso? E vendeu, pelo um prato de lentilha. Quando isso acontece, Jacó ali na frente, junto com a mãe, conseguiu a bênção do pai, que o pai abençoava também, e tudo que o pai falava se cumpria. Não é diferente hoje, viu? Tudo que você falar para o seu filho, é importante se só falar bem e abençoá-lo. Lá na frente, Jacó e Rebeca enganaram a Esaú, o pai. Rebeca era a mãe de Jacó. E Isaac abençoou Jacó. Quando Esaú soube da bênção que pertencia a ele como primogênito, que já havia perdido a primogenitura, ele disse assim: um dia eu vou matar Jacó. É só o dia do velório do meu pai, eu mato Jacó. E a essa ameaça, Jacó, ele sai de Canaã e vai para Ur dos Caldeus. Lá onde o seu avô Abraão havia saído. E a palavra de Deus nos diz que Jacó ficou trabalhando para o seu sogro lá 20 anos. E com aquela ameaça na mente, ele estava preso dentro do seu passado. Agora enriqueceu, tinha família, servos, servas, e Deus disse assim: volta para Canaã, lá para a terra do seu pai. E ao retornar ele tinha que passar pela terra do seu irmão Esaú. Quando ele estava chegando na divisa da terra, tinha um val chamado Val de Jaboque. Ele passa a sua família, passa todos os rebanhos para o outro lado desse val, e volta para cá, e ali ele começa a falar com Deus, e aparece um anjo do Senhor. Olha o anjo em ação. O anjo tirou Pedro da prisão, e lutou com Jacó a noite inteira. E Jacó disse: eu tenho medo do meu irmão, tenho medo dele. Mandou uma comitiva com presentes a encontrar com ele, que o seu irmão também sabia da notícia que Jacó estava ali. E quando os emissários de Jacó foram encontrar com Esaú, voltaram a Jacó e disseram: olha, o seu irmão Esaú vem aí com 400 homens.
Porque Jacó estava preso no passado. Tinha que ter resolvido o problema. Quantas vezes hoje o ser humano sofre porque não pode esquecer o passado? Vive lembrando do passado. Quando Paulo disse, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Uma mágoa que gerou uma mágoa, um ressentimento. Mas um dia as máscaras vão cair. E esse dia chegou para Jacó. E Jacó disse, olha Deus, o Senhor que pediu para mim voltar. Eu tenho medo do meu irmão. E agora ele está vindo aí com 400 homens. E lutou com o anjo de manhã, clareando o dia, o anjo disse assim, me deixa que eu tenho que subir porque a alva está chegando. Jacó disse assim, eu não te deixo, se você não me abençoar, não te deixo ir. O anjo disse, qual é o seu nome? Ele disse, Jacó. Jacó quer dizer enganador, suplantador. O anjo disse assim para ele, a partir de agora, você não se chamará mais Jacó, mas Israel, que significa príncipe de Deus. No livro de Oséias, capítulo 11, verso 1, Deus disse através de Oséias, do Egito eu chamei o meu filho. Jacó passou a ser príncipe de Deus, filho de Deus. Mas ele lutou com o anjo que está ao nosso lado para nos ajudar. Agora passou a ser príncipe de Deus, filho de Deus. Príncipe é filho de rei. Percebemos aqui, irmãos, a mudança que se faz na libertação do passado. Daí ele encontra com seu irmão e antes do anjo subir, o anjo bate na coxa dele. E Jacó sai mancando. Eu acho importante isso quando eu analiso essa parte. Agora vem Esaú com 400 homens para lutar contra seu irmão e vê aquele irmão manquinho, né? Mancando, quer dizer, esse camarada não está mais apto para briga. É uma pessoa que é carente de misericórdia. Quando eles se encontram, se abraçam, se perdoam e resolve o problema. Quero dizer com isso, se você sofre com o seu passado, um dia você vai ter que confrontar ele. E você só vai ser liberto quando você confrontar esse passado. Esqueça, coloque em prática essa palavra de Filipenses capítulo 3, verso 12 ao 14. Não alcancei, não sou perfeito, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam. Paulo estava dizendo, não adianta lembrar do passado. Você não pode viver do passado, o passado não volta mais. Você vai ter que enfrentar de uma maneira ou de outra, não sei de que jeito, mas você terá que enfrentar o seu passado para poder viver em liberdade, sair desta prisão. Não sei o que te prende. Mas a solução, veja aí Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Disse Jesus um dia na sinagoga de Cafarnaum, aliás, de Nazaré. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Cativos são presos, não importa o tipo de prisão.
mas ele veio para trazer liberdade. E isso que eu comentei agora há pouco, que pesa sobre a igreja, é isso. A igreja tem a responsabilidade de orar com você, trazer essa libertação. Restaurar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Prisão também gera uma opressão. E curar os quebrantados do coração. A obra de Jesus é perfeita e completa. E isto pesa hoje sobre a responsabilidade da igreja. Quero dizer que Deus pode enviar o seu anjo esta noite e tirar você da prisão em que se encontra. Se é uma enfermidade, se é depressão, se é uma outra situação do passado, preso no passado, o Senhor quer te libertar esta noite. Eu não sei se você conseguiu entender isto, mas se você entendeu e ainda é preso, coloque-se em pé, nós vamos orar ao Senhor. E você vai dizer ao Senhor aquilo que você realmente sente. Aquilo que você vive, você vai dizer: Senhor, eu sofro com o meu passado. Ou eu sofro porque estou numa opressão, sou numa prisão depressiva ou de enfermidade. Quem sabe você luta com certo tipo de enfermidade e não há solução. Coloca diante de Deus, que nós vamos pedir ao Senhor por você. Altíssimo e soberano Deus, eterno, quero te agradecer, Pai Santo, por ter tido a oportunidade de compartilhar a tua palavra nesta noite. Quando fui comunicado para pregar esta noite, levei ao Senhor em oração, porque o Senhor sabia quem estaria aqui esta noite. E a tua palavra nos diz no livro de Isaías que ela não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz e para aquilo que foi designada. Senhor, eu não sei o que esse homem ou esta mulher está sofrendo, que tipo de prisão, mas o Senhor está ouvindo a oração dela, aquilo que ela está colocando diante de ti. E eu uso a autoridade delegada a mim no nome de Jesus Cristo e digo que esta prisão seja aberta agora e que este mal desapareça da vida dela a partir de agora. Se é uma prisão do passado, de uma enfermidade, de uma depressão, seja lá o que for, eu ordeno que a partir de agora seja desfeito este mal em nome de Jesus. E que o Senhor libere o anjo do Senhor para trazer libertação desta prisão e que a partir de agora ela receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim: eu recebo nesta noite a minha libertação. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos.